Agradecimento ao contribuidor do último vídeo, Daniel Marcos Batista Santos. Como perito criminal e desenhista forense com mais de 25 anos de carreira na Polícia Civil, posso afirmar que a memória visual humana é até boa dependendo da pessoa, mas é corrompida em casos extremos. Cada vez que você tenta acessar a imagem do rosto do homem que assaltou sua casa ou do motorista que bateu no seu carro e fugiu, o medo, o trauma e a passagem do tempo borram as imagens em sua mente. Nós somos programados para buscar padrões onde eles não existem. É o fenômeno da pareidolia. Vemos rostos em nuvens, nas tomadas da parede, nas manchas do teto. Quando uma vítima traumatizada senta na minha frente e tenta descrever a pessoa que destruiu a vida dela, eu sei que não estou desenhando a pessoa real. Estou desenhando o medo dela. O cérebro em pânico preenche as lacunas do que não conseguiu enxergar com pedaços de rostos de valentões da infância ou arquétipos de vilões genéricos. A visão é um sentido excessivamente influenciável. Mas existe uma exceção. Uma única, absoluta e inquestionável exceção à falha da memória humana: a cegueira congênita. Quem nasce cego não tem o filtro da visão para enganar o cérebro. Para um cego de nascença, o mundo é feito de textura, temperatura, peso e densidade. A memória tátil não sofre interferência da pareidolia. Os dedos não inventam traços que não existem. Se uma pessoa com cegueira congênita diz que sentiu uma cicatriz em formato de meia-lua no maxilar de alguém, você pode apostar a sua vida e o seu distintivo que aquela cicatriz está lá, exatamente com aquele formato, com aquela profundidade milimétrica. O tato de uma pessoa assim detalha uma forma que os olhos jamais conseguirão. Foi essa premissa que me levou ao quarto 412 do Hospital Municipal na madrugada de uma terça-feira no mês passado. O caso que mudaria a minha percepção sobre a realidade. O telefone do departamento tocou meia-noite e pouco. O detetive responsável pelo caso da noite era o Prado, um velho que já tinha visto o pior que a humanidade tem a oferecer. Mas naquela noite, a voz dele no telefone tremia. Ele não me chamou para a delegacia como sempre faz. Ele me mandou direto para o hospital. O crime aconteceu num bairro nobre, de ruas arborizadas e guaritas de segurança. Uma invasão domiciliar perfeitamente silenciosa, sem arrombamentos nas portas, sem vidros quebrados, sem alarmes disparados. O invasor simplesmente entrou. O marido, um arquiteto de 40 anos, foi degolado na própria cama de casal. O corte foi tão profundo, preciso e limpo que a perícia inicial suspeitou do uso de um bisturi cirúrgico ou de uma lâmina de barbear industrial. O homem morreu afogado no próprio sangue, sem emitir um único grito, sem conseguir sequer levantar as mãos para se defender. A esposa sobreviveu, e ela só sobreviveu por um acaso brutal. Ela é cega de nascença. Quando caminhei pelos corredores do hospital, já vi de longe o detetive Prado escorado na parede ao lado da porta do quarto 412, segurando um copo de isopor amassado. "E aí, Prado, como ela tá?" perguntei, abrindo a minha maleta para checar o notebook, a mesa digitalizadora e o software de composição facial. "Ela tá em estado de choque, mas sedada o suficiente para conseguir falar", Prado respondeu. "Arthur, eu nunca vi nada igual em 30 anos de polícia. O quarto ficou pior que um matadouro. Tinha sangue espirrado até no teto, mas não teve luta. O cara não levou joias, não levou o cofre, não levou nada. Ele entrou, executou o marido e...
Prado hesitou, olhando para a porta fechada. E o quê? Perguntei. E brincou com a mulher. Ela estava na cama o tempo todo, deitada ao lado do marido enquanto o cara sangrava até a morte. Ela não gritou. Ela se fingiu de morta, mas ela diz que tocou no rosto do assassino. O psiquiatra de plantão acha que é delírio induzido pelo trauma, que o cérebro dela inventou uma interação para tentar retomar o controle da situação, mas o delegado quer um retrato falado de qualquer jeito. Vai lá, faz seu trabalho. Tenta tirar alguma coisa da cabeça dela. Eu concordei, respirei fundo e empurrei a porta de madeira do quarto 412. O ambiente estava na penumbra. Na cama, coberta até a cintura por um lençol fino, estava Marina. Ela tinha 38 anos. Seus olhos, sem foco e cobertos por uma névoa leitosa, típica de cegueira congênita, estavam voltados para o teto. As mãos tremiam levemente sobre o colo. Senhora Marina? Chamei em voz baixa, puxando uma cadeira de plástico para o lado da cama. Meu nome é Arthur. Eu sou o desenhista forense da Polícia Civil. O detetive Prado me pediu para conversar com a senhora. Eu sinto muito mesmo pela sua perda. Se a senhora não estiver em condições de falar agora, eu posso voltar amanhã. Ela virou o rosto na direção da minha voz. Sua expressão era uma máscara de vidro, frágil e prestes a estilhaçar. Não. A voz dela saiu num sussurro seco. Se você voltar amanhã, eu vou começar a duvidar da minha própria mente. Os médicos continuam me dando calmantes, querendo que eu durma, mas eu não posso dormir. Se eu fechar os olhos e dormir, pode ser pior. Abri o notebook no meu colo. Conectei a caneta digitalizadora. Certo, Marina. Eu estou pronto. No seu tempo, tá? Me conta o que aconteceu quando a senhora acordou. Não tenta falar direto do rosto. Tenta me colocar dentro do quarto com você. O que a senhora sentiu primeiro? Ela engoliu em seco e começou a falar. Marina me explicou que a percepção do mundo de um cego é baseada em correntes de ar, em som e no cheiro das coisas. Ela conhecia a própria casa melhor do que qualquer pessoa com visão perfeita. Ela sabia o exato barulho que a geladeira fazia de madrugada, o cheiro do amaciante nos lençóis e o ritmo da respiração do marido, Roberto. Ele roncava baixo, num ritmo constante, compassado. Eram aproximadamente 2:30 da madrugada quando Marina acordou. Não foi um barulho alto que a tirou do sono. Foi uma mudança de pressão atmosférica. Foi como se o quarto tivesse aumentado, ela disse, os olhos opacos ainda fixos no teto do quarto do hospital. Sabe, quando você está num cômodo fechado e alguém abre a porta do outro lado da casa? Eu senti o ar frio da madrugada no meu pé por debaixo da coberta. Alguém tinha aberto a porta do nosso quarto. Eu fiquei em silêncio. Achei que fosse Roberto voltando do banheiro, mas Roberto caminhava arrastando o calcanhar direito no carpete. Eu conhecia os passos dele. Os passos que entraram no quarto não faziam som algum. Eram perfeitamente silenciosos. Parecia alguém caminhando descalço ou flutuando. Marina continuou relatando. Ela disse que esperou e então percebeu a ausência mais aterrorizante de todas. Roberto não estava roncando. Roberto não estava sequer respirando. Ela esticou a mão esquerda, muito devagar, por debaixo das cobertas, até tocar o corpo do marido ao seu lado da cama. O pijama dele estava encharcado. Um líquido quente, espesso e pegajoso cobria o colchão. No mesmo instante, o cheiro inconfundível de sangue inundou as narinas dela. O cheiro de uma quantidade absurda de sangue recém-derramado. Eu soube, naquele exato segundo,
que meu marido estava morto. Eu soube que ele teve a garganta cortada enquanto dormia porque eu ouvi um leve gorgolejar vindo do travesseiro dele, um som de bolhas estourando no sangue grosso. E eu soube que quem fez isso ainda estava ali, a 3 palmos de distância de mim, parado no escuro. Qualquer pessoa normal teria gritado, teria entrado em pânico, tentado correr ou se debater. Mas Marina, forjada numa vida inteira de escuridão e dependência dos outros sentidos, teve uma clareza instintiva de predador e presa. Se ela gritasse, morreria. O assassino estava esperando uma reação. Ele estava saboreando a iminência do terror dela. Então, Marina tomou a decisão mais corajosa e desesperadora que já ouvi num relato policial. Ela fingiu que continuava dormindo. Eu relaxei os músculos do meu rosto. Eu regulei a minha respiração para fingir o ritmo de um sono profundo. Não engoli a saliva, apenas fiquei parada, sentindo o sangue do Roberto esfriar e grudar na minha pele. Ela disse que o silêncio reinou por minutos que pareceram horas. Então, sentiu o colchão ceder do lado do marido morto. A beirada da cama afundou. O assassino tinha se ajoelhado sobre o colchão, apoiando o peso sobre os joelhos sujos de sangue, aproximando-se dela. Eu senti o calor do corpo dele, senti o hálito bater no meu rosto. Ele abaixou o rosto até o meu. Estava tão perto que a ponta do nariz dele quase me tocou. Ele começou a respirar no meu rosto, esperando eu abrir os olhos. Nesse ponto da entrevista, as lágrimas começaram a escorrer pelos olhos sem visão de Marina. Eu sabia que ele não ia embora. Ele sabia que eu estava fingindo e aproveitava para brincar comigo. Então, eu decidi que se eu fosse morrer naquela cama, eu não iria morrer sem saber quem me matou. Se a polícia encontrasse meu corpo, eles precisavam de uma pista. Eu não enxergo, Arthur. O meu rosto não diz nada sobre mim, mas minhas mãos dizem. Foi então que ela levantou suas 2 mãos no escuro, fingindo estar tateando o marido durante o sono, fingindo o gesto banal de uma esposa procurando o companheiro de madrugada. Marina esticou os dedos para cima e tocou o rosto do assassino que pairava sobre ela. O homem não recuou. Ele não atacou. Pelo contrário, ficou absolutamente imóvel, permitindo. Ele ofereceu o próprio rosto como um presente perverso. Ok, dona Marina. Pode começar então a me descrever a estrutura do rosto dele. Eu disse, a minha própria voz tremendo. Esqueça os sentimentos agora. Foque nos seus dedos. O que você sentiu primeiro? Ela levantou as próprias mãos no ar do quarto do hospital, como se estivesse segurando um rosto invisível na sua frente. A pele dele não era a pele de um jovem. Era áspera, fria, mas ele estava suando demais. A estrutura óssea do crânio era grande, a testa desproporcionalmente larga e alta. Fui selecionando os modelos no banco de dados do meu notebook. Um formato de rosto oval, largo no topo, com uma testa proeminente. E o cabelo? Perguntei. Muito fino, ralo, calvície avançada no topo da cabeça, mas com tufos de cabelo crespo e mal cuidado nas laterais e na nuca. Parecia um homem na faixa dos 50 anos que não corta o cabelo há muito tempo, mas o topo da cabeça era liso, suado. Ajustei as opções capilares no sistema, arrastando as linhas para simular a calvície e os fios ralos laterais. Agora, a região dos olhos, falei. As sobrancelhas, ela disse rapidamente com nojo. Foram a primeira coisa que me chocou na textura. Elas não eram normais, eram absolutamente grossas como arame farpado.
uma monocelha quase completa, espessa, juntando-se no meio da testa. Eram ásperas demais. Abaixo delas, os olhos. Os olhos eram grandes. Eu não podia ver a cor, obviamente, mas a cavidade ocular era funda, as pálpebras finas. E o pior de tudo, eu percebi algo. Ele não piscou. O tempo todo em que meus dedos passaram pelos olhos dele, ele manteve as pálpebras abertas, arregaladas. Nunca tinha sentido os globos oculares de ninguém. Meu estômago começou a embrulhar. Havia algo terrivelmente familiar naquela descrição. Um gatilho de memória enterrado no fundo da minha própria mente. Mas eu afastei a sensação. Foco no trabalho. Escolhi as sobrancelhas pesadas, juntei-as no centro da testa renderizada, coloquei olhos grandes, amendoados e arregalados, com olheiras de exaustão profunda abaixo deles. E o nariz, o maxilar? Perguntei. O nariz era curvo, levemente achatado na base, como se já tivesse sido quebrado anos atrás. As bochechas caídas, flácidas, a pele perdendo a elasticidade, mas a boca... Ela parou. O corpo de Marina foi tomado por um tremor incontrolável. Suas mãos caíram no colo. O monitor cardíaco ao lado da cama começou a apitar mais rápido. Marina, respira. Você tá segura agora. O que tinha a boca dele? Os lábios eram finos. Ela choramingou, balançando a cabeça. Quase inexistentes. Mas não foi o formato, foi a expressão. O rosto inteiro dele estava parado, imóvel, frio. Mas a boca dele estava esticada num sorriso. A pele ao redor da boca repuxada, mas os músculos não se moviam. Não era um sorriso de deboche humano. Era o sorriso de um boneco. Ele me deixou passar os dedos pelos dentes dele. Não respirava enquanto eu o tocava. Ele estava sorrindo no escuro, enquanto o sangue do meu marido ensopava os meus joelhos. O meu dedo tremia sobre o touchpad do notebook. Ajustei o nariz. Diminuí os lábios no modelo 3D. E por fim, puxei as extremidades da boca do desenho para cima, num sorriso contido, congelado e desprovido de qualquer empatia. Quando terminei, cliquei no botão de mesclagem e apliquei os filtros de luz e sombra em preto e branco para finalizar o retrato falado oficial. O software processou a imagem por 3 longos segundos. A barra de carregamento chegou a 100%. A imagem apareceu na tela do meu notebook. Fiquei encarando a tela do computador. A imagem não era de um criminoso comum. Não era o rosto de um serial killer local ou de um assaltante drogado. O rosto que olhava para mim do monitor do notebook era o homem dos sonhos. O mito da internet, o infame meme conhecido globalmente como Ever Dream This Man. Você já sonhou com esse homem? Eu conhecia aquela imagem perfeitamente. Qualquer pessoa que já passou mais de 10 minutos vendo sobre lendas urbanas de madrugada na internet já cruzou com esse rosto. Ele assombrou muita gente desde meados de 2006. A lenda contava que uma paciente psiquiátrica em Nova York desenhou aquele rosto, afirmando que o homem a visitava e sussurrava conselhos nos pesadelos dela. Semanas depois, o psiquiatra mostrou o desenho para outros pacientes e vários deles reconheceram o rosto imediatamente. Em poucos anos, milhares de pessoas ao redor do mundo juravam, por tudo que era mais sagrado, ter sonhado com o mesmo homem calvo, de sobrancelhas grossas, olhos arregalados e um sorriso macabro. A ciência tentou explicar. Psicólogos renomados deram entrevistas dizendo que era um fenômeno de histeria coletiva ou de protótipo facial. Eles diziam que o cérebro humano, durante os ciclos de sono REM, constrói figuras de autoridade e terror baseadas num arquétipo humano genérico. Outros diziam que era a representação do inconsciente coletivo.
Céticos diziam que era apenas uma jogada de marketing elaborada. O consenso da humanidade era que ele não existia no mundo físico. Esse homem era apenas uma assombração das nossas sinapses. Marina, Eu levantei da cadeira. o que foi? Ela perguntou, assustada com minha mudança brusca de comportamento, tateando o vazio com as mãos. O que o senhor desenhou? Marina, presta muita atenção. A senhora usa internet? Como assim? Eu já disse ao detetive. Uso um leitor de tela para ler e-mails básicos da família, mas eu não navego. Mas alguém da sua família, o seu marido ou algum amigo, alguma vez, nos últimos 10 anos, descreveu para a senhora um desenho, uma lenda urbana sobre um homem com quem as pessoas sonham? Um meme, Marina, pense bem. Alguém já leu uma creepypasta para a senhora descrevendo exatamente esses traços que você me passou hoje? A confusão no rosto dela era genuína. A frustração transbordou em sua voz. Pelo amor de Deus! O meu marido acabou de ser degolado na minha cama. Você acha que eu estou inventando feições baseadas em historinhas de internet que eu nunca vi na vida? Eu sou cega de nascença. Não sei como é um desenho. Não sei o que é um meme. Eu nunca vi o rosto de um ser humano na minha vida. Por que você está me perguntando sobre internet? Ela começou a soluçar de forma histérica. A enfermeira de plantão bateu na porta, escancarando a fechadura, pronta para me expulsar do quarto. O detetive Prado entrou logo atrás, confuso e irritado com a cena. Mas eu não estava prestando atenção neles. Olhei para a tela do meu computador mais uma vez. Eu entendi. Finalmente entendi o que a humanidade inteira vinha compreendendo de forma tragicamente errada há quase 20 anos. Não existe histeria coletiva. O homem do desenho original de Nova York não era uma ilusão plantada no cérebro das pessoas. Ele é real. Um assassino, um psicopata ou algo muito pior que veste pele humana, que viaja o mundo há décadas usando a noite como camuflagem. O modus operandi dele não é roubar. A grande obsessão perversa dele é entrar nas casas das pessoas, no silêncio da madrugada, destrancar as fechaduras como um fantasma, caminhar até o quarto e ficar parado, em pé, ao lado das camas, observando as pessoas dormirem durante horas, respirando o ar delas, brincando com o medo do subconsciente delas. O motivo de milhares de pessoas ao redor do mundo, em países diferentes, falarem línguas diferentes e jurarem ter sonhado com este homem é simples e infinitamente aterrador. Elas não sonharam. O que aconteceu com todas essas pessoas foi que elas acordaram de madrugada por uma fração de segundo. O sono leve foi interrompido por um instinto de perigo. Elas abriram os olhos sonolentos na escuridão dos seus quartos e a primeira coisa que a retina delas registrou foi o rosto daquele homem bizarro, curvado sobre elas, com aquele sorriso no rosto. O horror de acordar e ver um estranho as observando daquela forma era tão insuportável e paralisante que o cérebro humano entrava em colapso. Para proteger a própria sanidade do indivíduo e impedi-lo de enlouquecer, o mecanismo de defesa psicológico atuava instantaneamente e pegava aquela imagem real e traumática para trancá-la na gaveta dos pesadelos. Na manhã seguinte, a pessoa acordava assustada, suando frio, mas o cérebro a convencia com uma mentira confortante. Fique calmo, foi apenas um pesadelo. Mas acontece que Marina não tinha visão. O cérebro dela não tinha as ferramentas para enganá-la. Ela não abriu os olhos no escuro. Ela o tocou, sentiu o calor repulsivo da pele dele. Ela era a prova empírica e definitiva de que a lenda era real. Fechei o notebook. Prado me olhou assustado, perguntando o que tinha acontecido comigo, se eu tinha conseguido fazer o retrato falado, quem era o cara. Eu peguei minha maleta,
Olhei para o detetive e, pela primeira vez da minha vida profissional, eu não tinha a menor ideia do que dizer para ajudar a polícia. "Coloca uma viatura na porta dessa mulher", eu disse a ele, passando pelo batente da porta como um covarde. "Coloque 2 guardas armados do lado de dentro do quarto e não os deixe sequer piscar", falei. Prado perguntou por quê, o que eu tinha descoberto. E eu respondi: "Porque eu sei quem é o assassino, Prado. E você não tem contingente, nem armas, nem algemas suficientes nessa merda desse estado para prender o pesadelo de 1 milhão de pessoas." Eu saí correndo em direção ao estacionamento, ignorando os chamados confusos do detetive nas minhas costas. Dirigi até minha casa com o rádio do carro desligado, olhando obsessivamente para o banco de trás pelo retrovisor a cada quarteirão. Cheguei no meu apartamento, tranquei a porta com 2 chaves, mas a verdade é que a segurança, assim como o diagnóstico da histeria coletiva, era apenas mais uma ilusão que eu estava contando a mim mesmo para tentar ter controle sobre o meu destino. Agora, me recuso a dormir, porque agora, carregando a maldição de saber a verdade que a mulher cega me contou, eu entendo a regra desse jogo perverso. O cérebro pode esconder a lembrança de quem você vê sem querer, mas se eu adormecer nessa noite e for acordado por uma brisa fria entrando pela porta do quarto, e se eu abrir os olhos cansados no escuro e ver a silhueta daquele rosto calvo, das sobrancelhas grossas e daquele sorriso largo e rígido inclinado sobre o meu rosto, a minha mente não terá mais como mentir para mim. Não serei capaz de me refugiar na desculpa reconfortante do inconsciente. Se eu ouvir hoje à noite, vou saber com absoluta certeza que não estou sonhando e que ele finalmente veio terminar a visita. Até a próxima. Obrigado.